Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Ana e o vídeo de hoje é sobre coisas que tu precisa ouvir se tu vai entrar na faculdade esse ano. Se tu não conhece o canal, aqui eu falo sobre estudos, Enem, vestibular, vida na faculdade, etc. E eu espero muito que tu goste do vídeo de hoje. Já vou avisando por agora que talvez fique com barulho de chuva no fundo, porque tá chovendo, eu esperei um tempão ver se ia parar e não parou. Então eu falei, vou gravar o vídeo assim e espero que o pessoal goste de um ASMR no fundo, uma coisa assim. Agora vamos lá, porque a primeira dica eu acho que ela é também a mais importante. Principalmente se tu saiu do ensino médio e foi direto pra faculdade, eu acho que é um choque muito grande a forma como as coisas funcionam de forma diferente. Principalmente pra mim, porque eu estudava em colégio militar. Então era tudo muito certinho, muito regradinho. E na faculdade tu vai ter uma liberdade muito maior, no sentido de tu vai na aula se tu quer, quando tu quer, e os teus pais não vão ficar sabendo disso se tu não mora com eles, ou não vai precisar ter essa comunicação, enfim. Tu não precisa pedir pra sair da sala, levantar a mão e pedir pra ir no banheiro. Se tu quiser, tu simplesmente pega tuas coisas, sai e vai pra casa, e é isso. Eu acho que isso é uma coisa que tem seus pontos positivos, mas também tem pontos negativos, porque muita gente não sabe lidar com essa liberdade que vem tão do nada, que cai no nosso colo, e aí muita gente falta a responsabilidade de conseguir tomar as decisões que são realmente melhores para si, ao invés das decisões que parecem ser melhores no momento. Por exemplo, será que realmente é melhor eu faltar aula hoje porque eu só não tô afim de ir? Ou é melhor eu guardar essa falta para o final do semestre, quando eu posso estar com muitas provas e precisando daquele tempo para estudar e revisar o conteúdo? Porque assim, a gente tem um limite de faltas. E isso depende de quantas horas a tua matéria tem. Geralmente a universidade vai ter, ou vão explicar isso no primeiro dia de aula, ou tem algum tipo de documento onde tu possa acessar essas informações. Mas enfim, tu pode calcular, dependendo da matéria, das horas da matéria, quantas faltas tu pode ter. E aí tu precisa fazer um controle disso, e eu recomendo fortemente que tu mantenha isso anotado, no bloco de notas do celular, num papelzinho mesmo, em algum lugar, porque às vezes o professor ele pode não lançar as presenças simultaneamente, digamos, ele pode estar 2 semanas atrasado lançando as presenças. Então é bom que tu própria tenha controle de quantas aulas tu faltou ou não, para saber quanto tu ainda pode faltar. Porque é uma coisa horrível tu chegar no final do semestre, tá com um trabalho para fazer, uma semana de provas, tu gostaria muito de faltar aquela aula para poder agilizar essas coisas, e aí tu não pode, porque tu já chegou no limite, e se faltar aquela aula, tu vai rodar na matéria por falta. Outra coisa sobre isso de liberdade e responsabilidade é não deixar acumular matéria. Porque assim, tudo que a gente faz no momento, a nossa eu do futuro vai ter que pagar as consequências em algum momento. E isso é uma coisa que a gente não quer, assim. Eu sei que é tentador estudar só as matérias que a gente mais gosta, eu sei que por vezes é fácil demais deixar coisa acumular, mas tenta o método possível, assim, tenta revisar as matérias que tu teve no dia, utilizar os finais de semana, os momentinhos pequenos que tu tem nas brechas da rotina, pra ir estudando a matéria aos poucos e não deixar acumular, porque depois vira uma coisa horrível, assim, as coisas acumulam com uma facilidade muito grande. E é sempre naquele pior momento que tu tá cheio de coisa que vai surgindo mais, vai surgir um trabalho em grupo, vai surgir uma atividade avaliativa que antes não existia. Então, se tu for fazendo as coisas com calma, vai se tornar muito mais fácil para a pessoa que tu vai ser lá no final daquele semestre. A segunda dica é que tu precisa correr atrás das coisas. E é basicamente isso, porque assim, tem professor que ele vai ser igual professor de colégio, que vai te pegar na mão e ensinar o conteúdo, e passar exercício, e querer corrigir os exercícios no quadro, e ter certeza que tu tá entendendo as coisas. Tem muito professor que também não vai ser assim, e tá tudo bem também. Esperado que na faculdade a gente já tenha uma certa capacidade de correr atrás das coisas sozinhos. Então assim, tem professor que não vai passar os slides dele, vai mostrar em aula e não vai colocar no Moodle, vai falar que acha que é melhor dessa maneira pro método de aprendizado escolhido por ele. Então vai caber a ti fazer pesquisas por fora, encontrar livros didáticos, ir na biblioteca, encontrar artigos, etc. e ir estudando por conta própria. Eu me sinto uma hipócrita falando essa dica, porque eu lembro de pouquíssimas vezes que eu realmente tenha feito isso durante o meu 1 ano de faculdade. Mas, em minha defesa,
Eu argumento que medicina é um curso absurdamente corrido e às vezes eu não tinha tempo nem de ver o material que foi fornecido pelo professor. Imagina buscar material extra. Mas assim, se tu tem tempo e condições de fazer isso, eu acho o máximo. Mas isso de correr atrás se aplica não só à sala de aula e aos conteúdos em si, mas também sobre o que eu vou falar agora na dica 3, que são as atividades complementares. Isso depende um pouco de instituição para instituição, mas eu vou explicar como funciona aqui na Universidade Federal de Santa Maria, onde eu estudo. A gente tem 3 tipos, digamos, de horas complementares que a gente precisa para fazer a nossa graduação. Atividades complementares de graduação, e isso inclui simpósios, congressos, mini-cursos, workshops, tudo esse tipo de coisa, que a gente tem, às vezes, a oportunidade de participar presencialmente na universidade, em outros eventos aqui em Santa Maria, em eventos em outra cidade, em eventos online que forneçam certificados da maneira correta, etc. Existem também as horas de extensão, que aí vai ser justamente o tempo que tu vai dedicar a algum projeto de extensão durante o curso. Os projetos de extensão são aqueles que visam devolver algo à comunidade. Então, vai ser algum tipo de ação que busca trazer um benefício para pessoas da tua cidade e da região. Para dar um exemplo, na área da saúde, existe às vezes ações de vacinação, ações de testagem de algumas doenças, e daí abre inscrições, enfim. Quem conseguir se inscrever e participar vai ganhar esse tempo em horas de extensão. E por fim, tem também as disciplinas complementares, que a gente tem também um número X de horas, aqui na Medicina UFSM, se não me engano, é 210, e ao longo do curso a gente precisa ir escolhendo, nos matriculando e cursando matérias que sejam optativas para conseguir somar esse número de horas no final. E daí o que eu tenho para falar sobre horas complementares, primeiro é o que eu já falei, que tu precisa correr atrás e dar os teus pulos, porque muitas vezes as oportunidades, elas não vão pular na tua cara. Algumas delas tu precisa correr atrás e procurar por conta própria. Então é bom tu conversar com as pessoas, sabe? Eu sei que tem gente que é tímido, mas eu não digo que tu precisa necessariamente virar uma pessoa extrovertida, sabe? Eu só acho que é bom tentar ser uma pessoa sociável nesse aspecto, pra tu já ir conversando com alunos que estão mais avançados dentro do curso, que possam te apontar algumas coisas que tu pode fazer nesse sentido. Conversar também com professores, porque vários deles lideram projetos de extensão, de iniciação científica, esse tipo de coisa, e eles vão poder te auxiliar a conseguir vagas nesses projetos. A outra coisa é guarda os teus certificados, pelo amor de Deus. O que eu fiz? Eu criei o Google Drive para deixar lá todas as minhas coisinhas da faculdade e tem uma pasta para cada tipo dessas horas complementares que eu falei. Então, atividades complementares, atividades de extensão e disciplinas complementares. Na verdade, disciplinas não tem, porque o sistema já faz isso sozinho. Mas enfim, dentro dessas pastas, eu coloco todos os meus certificados. Porque se tu não fizer isso, tu vai perder eles. Tem certificado que chega por e-mail, tem certificado que chega por WhatsApp, tem certificado que sai no site da instituição e tu precisa entrar e baixar. Se tu não for juntando eles e já deixando eles separados no mesmo lugar, tu vai acabar perdendo. E aí no final do curso, quando tu precisar enviar isso, tu vai ter feito as horas e não vai ter os certificados. E obviamente faça as atividades também. Tipo, tenha um planejamento, sabe? Pega o número de horas que tu precisa fazer, divide pelo número de semestres, pensa quantas horas tu precisa fazer por semestre. E tenta fazer isso. É óbvio que vão ter alguns que vão ser um pouco mais corridos, então talvez tu não consiga fazer aquilo que tu estipulou como meta. Mas tenta fazer mais ou menos isso durante cada semestre para não acumular lá pro final. Que no final do curso tu já vai estar cansado, só querendo se formar logo, e daí tu vai estar com uma pilha de atividade complementar para fazer ainda. Então, resumindo essa dica, porque eu falei bastante, faz uma organização de mais ou menos quantas horas por semestre tu precisa fazer, mesmo que tu não faça exatamente, já vai te dar uma boa noção. Corre atrás das oportunidades para conseguir fazer as horas de atividade que tu precisa e guarda muito bem os teus certificados. A próxima dica é faça amizade com veteranos e com colegas. Com colegas, porque tu vai ter vários trabalhos em grupo, e também porque é muito bom ter colegas na mesma turma que tu, pra não ficar sozinho, pra quando tu precisa faltar uma aula, a pessoa pode te falar o que teve, esse tipo de coisa. Eu acho que, na verdade, é muito difícil não fazer amigos, porque tu passa a ter uma convivência com aquelas pessoas todos os dias.
E se tu se sente nervoso em relação a isso, eu me sentia muito nervosa, eu tinha muito medo de entrar na faculdade e não conseguir fazer amigos na minha turma, não sei, não achar pessoas que gostassem de mim, que se dessem bem. E, na verdade, foi muito fácil, assim, as coisas vão acontecendo naturalmente. E hoje eu tenho muitos amigos, muitas amigas que eu gosto muito, me dou muito bem. Então, fica tranquilo que essas coisas vão acontecendo naturalmente. É todo mundo novo, todo mundo, uma turma inteira que tá entrando junto. Então, tá todo mundo tão perdido e tão sozinho quanto tu. E vai dar certo no final. Sobre fazer amizade com veteranos também é muito importante, porque eles são as pessoas que vão introduzir vocês ao mundo universitário e também eles têm várias dicas importantes para passar durante o curso. Por exemplo, tem matérias que são ofertadas em turmas por professores diferentes. E daí é muito bom ter aquele veterano que te conhece, que é teu amigo, e vai falar, olha, esse professor aqui faz uma prova muito difícil. E esse daqui faz uma prova mais tranquila, qual que tu prefere? Outra coisa que eu falo para tu já alinhar as tuas expectativas é que, infelizmente, a faculdade não é só sobre o que a gente gosta. Mesmo que tu escolha um curso que tu é apaixonado, que tu tem certeza que tu vai gostar, é muito, muito, muito provável que tenha uma ou duas, enfim, algumas matérias que tu não vai se dar muito bem. Eu, por exemplo, faço medicina e no semestre passado eu tive bioestatística, que era basicamente cálculo e cálculo. E eu não era uma matéria que eu achava interessante, que eu achava legal. Mas a gente precisa entender isso e estudar essa matéria igual a qualquer outra, porque como eu falei, acumular conteúdo nunca dá certo e isso vai acontecer em qualquer curso. Então saiba que se tu encontrar algumas matérias, desde que sejam algumas e não a maioria, que tu não se dá bem, isso não quer dizer que tu escolheu o curso errado pra ti. Isso é super normal, é só encarar a matéria que logo termina. E a última coisa, eu já deixei claro ao longo do vídeo, eu acho, mas agora falando de forma mais explícita, é tentar se dar bem com os professores também, porque eles podem abrir portas para muitas oportunidades. Vários deles, dependendo do curso, da matéria, vão ter laboratórios, vão ter programas de iniciação científica, vão liderar projetos de extensão e outras coisas mais. E é muito importante para ti conseguir entrar nesse tipo de coisa, conseguir construir um currículo legal e fechar as tuas horas de atividade complementar. Então, se tu tiver uma relação amigável com os professores, se mostrar um aluno dedicado e esforçado, é muito mais fácil que tu consiga esse tipo de oportunidade. Era isso o vídeo de hoje, espero que eu tenha ajudado vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários ou me mandar lá no Instagram, que eu sempre deixo na descrição do vídeo. Se tu gostou, por favor, deixa um apoio ao canal, uma curtida, um comentário, não esquece de se inscrever se gosta desse tipo de conteúdo. Até mais, tchau, tchau!